todos com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de aqui estar mais uma vez nesta congregação, revendo irmãos que servem a Deus aqui. Quero deixar a minha gratidão ao servo de Deus, nosso querido pastor Arnóbio, a quem temos um grande carinho e respeito por ele e a sua família. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo e irmão, presbítero Anderson Góes. Deus o abençoe. Presbítero Edinaldo, dirigente desta congregação. Aos irmãos que coordenam, irmã Juliane, o diácono Amerco. É Amerco? Nome de gente grande é outra coisa, né? Glória a Deus. Também, irmãos, eu louvo a Deus aqui pela presença do meu querido amigo, o presbítero Joilson Machado e sua família. Joilson, por alguns anos, nos acompanhou nas cruzadas evangelísticas que fazíamos. Cruzada Cristo é a resposta. E por um período de mais de 15 anos, eu, pastor Adriano Oliveira, pastor Napoleão de Castro, pastor Daniel Silva, nós percorremos o nosso estado, do litoral ao sertão, ao agreste, à zona da mata, e pela graça de Deus, centenas de almas, e algumas delas hoje são diáconos, presbítero e obreiros da obra de Deus. Falando assim parece até que eu estou velho, né? Mas aqui eu comecei muito cedo na igreja, servindo a Deus, pregando o evangelho, e pela graça de Deus são mais de 25, 28 anos pregando, mas eu estou igual a Caleb. Ainda estou tão forte como no primeiro dia. Glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Joilson. E ele, Deus o abençoou, casou com a irmã Bete aqui de Rio Largo, né? Na época ainda solteiro, mas também muito envolvido com as coisas de Deus. E eu me alegrei muito em revê-lo aqui esta noite. Também está ali a irmã Juliana, ou melhor, a irmã Lourdes. Aqui estive da última vez, ela trabalhava no trabalho de oração, e é uma alegria rever também. Louvo a Deus pela minha família, que esta noite me acompanha, minha esposa, meus filhos. Deixo a minha saudação ao pastor Arnóbio, através do presbítero Anderson Góes. Transmita-o, por favor, a minha saudação, em nome de Jesus. Também meu amigo presbítero Adierlisson. Glória a Deus. O nome dele eu nunca aprendi. Todas as vezes que eu falo com ele, eu pergunto, repita de novo, por favor, Adierlisson. Glória a Deus. Gente grande, irmãos, é difícil a gente aprender o nome. Meus irmãos, eu convido a todos. Vocês querem ouvir uma palavra que vocês querem, ou querem ouvir o que Deus quer falar? Quando a gente vem ao culto, alguns vêm para ouvir o que quer, algo que preencha o ego, o que deseja, e outros vêm para ouvir, não o que quer, mas o que precisa de Deus. E eu venho esta noite, com a graça de Deus, não para falar o que vocês querem, mas o que Deus me propôs em meu coração para falar. Se alguém não concordar, é um direito, mas eu não vim falar o que quer. Reclame com Deus, que é o dono da palavra.
Abra sua Bíblia no capítulo 4 do livro do Gênesis, versículo 24. Gênesis capítulo 4, versículo 24. Eu pediria, por favor, aos irmãos que estão ao lado de alguém que não é evangélico, para que auxilie com a sua Bíblia a esta pessoa, para que todos acompanhem a leitura das Sagradas Escrituras. Capítulo 4, no livro do Gênesis, versículo 24, está escrito. O último versículo 26, todos estarão lendo comigo. Versículo 24 está escrito: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 26, toda a igreja leia. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3, leiam. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, em tom de pergunta: onde está a geração de Enos que invoca ao nome do Senhor? Toma o seu assento, glorificando a Deus. Meus irmãos, nós temos lido um texto no capítulo 4, no livro do Gênesis, que remete a nossa atenção com muito cuidado, cautela, acerca do princípio, do início de todas as coisas. Pois o livro do Gênesis, como todos nós sabemos e conhecemos, é o primeiro livro da Bíblia. É a tradução ainda de uma palavra hebraica chamada para o grego e que significa no princípio, que no grego quer dizer origem ou origem do mundo. É o livro do Gênesis ainda que revela-nos acerca da origem do gênero humano, do povo hebreu e das primitivas nações. É também a origem dos céus e da terra. Para isto, a palavra-chave do livro é no princípio, e isto não significa nos dias da criação. É a palavra princípio aqui, ela é eterno, ou seja, antes do tempo das ações, através de patriarcas que viveram antes e depois do dilúvio. E a história do livro do Gênesis abrange um período de aproximado 2.370 anos, da criação e da morte de José, de forma que assim foram distribuídos da criação ao dilúvio entre 1.650 anos, do dilúvio a Abraão 528 anos, de Abraão a Isaque 105 anos, de Isaque a Jacó exatamente 27 anos. Aqui está um pouco em uma rápida introdução acerca do princípio da criação humana.
depois, no capítulo 1 do livro do Gênesis, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. E mais adiante está escrito ainda que Deus chamou à existência o que não existia, e pelo poder da sua palavra, o que não existia passou a existir. Mais adiante, vendo Deus que todos os animais criados por ele havia sexo masculino e feminino, Deus então, através da costela de Adão, Deus cria a Eva e coloca este casal, Adão e Eva, no jardim conhecido como o Jardim do Éden. E Adão, que foi o primeiro ser humano da história, e o termo Adão aqui deriva-se do hebraico Adamar, que significa terra, porque o termo no original bíblico do nome Adão, para que os irmãos tenham uma ideia, aparece cerca de aproximadamente 560 vezes no Antigo Testamento, ou seja, isto para indicar o homem ou a humanidade. Mas no começo do livro do Gênesis ainda indica o primeiro homem, que é um nome próprio. Adão foi feito pelo próprio Deus no sexto dia da criação. Ele veio à existência por um ato especial de Deus, e não mediante algum processo evolutivo. Deus formou o homem do pó da terra, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O verbo aqui formou, meus irmãos, no hebraico, que é a palavra ezer, que é a mesma palavra também usada para o trabalho de um oleiro formando um vaso, ou seja, Deus havia criado tudo apenas com a sua palavra, mas no caso do homem, Deus fez questão de fazer com as suas próprias mãos, convocando assim a Trindade para isto, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ser a imagem de Deus aqui, talvez surgir a imagem da santidade de Deus, ou seja, devido ao homem ter sido criado sem pecado, e a nossa semelhança se refere exatamente à semelhança da Trindade, três: Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto que o homem foi feito na mesma semelhança, sendo três em um corpo, alma e espírito. Portanto, Deus cria, Deus forma Adão e Eva, e este casal, conhecido como Adão e Eva, passaram a viver nesse jardim tão conhecido por todos, chamado de Jardim do Éden. E a Bíblia diz que no Jardim do Éden, Deus colocou árvores, plantas, Deus colocou tudo de forma perfeita, de acordo com a sua própria criação. Porém, ainda no Jardim do Éden, está escrito que Deus colocou para Adão alguns limites, e entre estes limites que Deus colocou para Adão no jardim, é que de tudo ele podia desfrutar, menos comer da árvore do fruto, conhecido como do bem e do mal, porque até ali era o período da inocência. Adão não conhecia o pecado, Adão não conhecia a desobediência, Adão não conhecia a irreverência, Adão não conhecia a malícia. Está escrito que todos os dias, ao final do dia,
Deus vinha, se comunicava com Adão. Era um contato entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus, entre o ser e o seu Senhor. Mas está escrito também no Gênesis que havia um terceiro personagem no Jardim do Éden, conhecido como a serpente. Mas antes disto ocorrer, desta tentação da serpente, Deus então permite que eles sejam tentados. E Adão, ao ser tentado, ele cede, ele viola, ele derruba, ele quebra a sua aliança, o seu pacto, o seu voto, a sua comunhão com o próprio Criador. Daí então está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão peca, Deus automaticamente afasta-se de Adão, porque está escrito que Deus é santo, e por ele ser santo, ele ama ao pecador. Mas o pecado que mora, o pecado que habita, o pecado que atrai o homem para a iniquidade, faz com que Deus se afaste, porque Deus é santo, e por ele ser santo, ele não tolera o pecado, ele não aceita a mentira, ele não aceita a corrupção, ele não aceita o engano, ele não aceita a iniquidade, ele não aceita um coração que ama mais o Egito do que a ele. Deus é santo, e o que é ser santo aqui é ser separado. É por isto que a igreja, ela está na terra, mas não é da terra. Vou repetir: a igreja está na terra, mas ela não é da terra. E enquanto ela está na terra, ela está procurando viver a paz, a comunhão uns com os outros e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem pode levantar as mãos e glorificar ao Deus que é santo? Adão e Eva, este casal que ainda no período do Jardim do Éden, eles têm filhos, e entre eles lhe nascem Caim e Abel. E a maior tragédia do mundo, da humanidade, começa a partir daí. Caim mata Abel. Há um choque nesta família, mas há um desastre ainda maior em toda a humanidade, porque passa-se então o início da geração de Caim, uma geração perversa, uma geração ímpia, uma geração orgulhosa, uma geração que não respeitava os valores e nem os princípios. Era a geração de Caim, que teve a capacidade de matar o seu próprio irmão. Mas está escrito no capítulo 4 do Gênesis, que depois dessa tragédia, Deus dá a Adão e Eva um outro filho chamado Sete. E quando Sete nasce, este casal passa a reviver um novo tempo, porque após o nascimento de Sete, Deus dará a Sete também um filho, e o seu nome chamava-se Enos. Enos, que significa frágil, sensível, dependente. Quando Enos nasce, a geração de Enos é uma geração oposta da de Caim, porque está escrito que por um período da história, um período longo,
Talvez analisar há quantos milênios isso aconteceu é algo muito polêmico. Isso pelo fato de que a nossa contagem de dias e anos é marcada pelo sol e a lua. E estes foram criados no 4º dia da criação. A expressão dia aqui, empregada a contagem de dias na criação, não pode se referir a um período de 24 horas. Ou seja, e sim a um período incalculável de tempo. Partindo deste princípio, não há como calcularmos há quantos milênios atrás Deus criou a terra e o homem. Mas o que podemos afirmar é que se calculam aproximadamente 6.000 anos antes da queda do homem, do Adão no jardim, até a atualidade. Portanto, o período antes da queda é um período incalculável. Portanto, meus amados irmãos, quando Sete nasce e Deus lhe dá um filho chamado Enos, o período de Caim, o tempo e a geração de Caim, que havia se tornado uma geração perversa, ímpia, iníqua, uma geração que não respeitava ao seu próximo e muito menos o amava. Então nasce Sete, e o capítulo 4 do versículo 26 do Gênesis: depois que Sete nasce, mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Vou repetir: e quando Enos nasce, então começou a invocar o nome do Senhor. A geração de Enos, a partir dela, já era, ou melhor, passou-se a ser uma geração completamente diferente da de Caim, porque a geração de Enos, o tempo de invocar a Deus, porque a palavra que invocar significa clamar, rogar, pedir, suplicar. Então dá-nos a entender que do tempo de Caim até o nascimento de Enos houve exatamente um período de escuridão espiritual, em que Deus não era invocado, em que Deus não era glorificado, em que Deus não aparecia, em que Deus não era aclamado e que Deus também não era glorificado. Ou seja, era um período em que o homem só planejava o mal contra o próximo. Era um período em que o homem só desejava praticar o mal, exercer o mal, e está exatamente enlaçado com a maldade. Mas quando Enos nasce, é como se o culto, é como se um reavivamento espiritual voltasse ao seu devido lugar. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me fez entender a razão pela qual nós estamos vivendo, nós estamos atravessando um dos piores momentos da história cristã. Vou repetir: nós estamos vivendo, nós estamos atravessando um dos piores momentos da história cristã. Talvez alguém questione: qual, pastor? Igrejas lotadas, igrejas abarrotadas de crentes, igrejas avivadas, jovens que cantam, obreiros que pregam, cantores que expressam o melhor de si, bandas, etc. Mas isto não reflete a nossa real e verdadeira essência. Vou repetir: isto não reflete a nossa real e verdadeira essência, porque esta geração está literalmente vivendo a mesma geração, o mesmo aspecto
aspecto, a mesma aparência da geração de Caim. Homens que não respeitam a Deus, homens que não respeitam a igreja, homens que não respeitam a palavra de Deus, homens que não respeitam mais os princípios morais, homens que não respeitam os princípios espirituais. Uma geração perversa, uma geração enganosa, uma geração mentirosa, uma geração que só pensa em tirar proveito daquilo que faz em nome de Deus. Uma geração falsa, uma geração mentirosa, que prega em nome de Deus e não tem nada de Deus, que canta em nome de Deus e não tem nada de Deus, que profetiza em nome de Deus e não tem nada de Deus. Geração de Caim. Pastor, essa geração eu não conheço, você conhece. Nós estamos inseridos infelizmente nela. Pessoas que estão à terra na igreja, que canta, que fala pé em línguas, mas o coração ainda está podre. Vou repetir, o coração ainda está podre. Como assim, pastor? É crente, está na igreja, mas não significa que é convertida, não significa que é convertido. Ouça o que eu vou lhe dizer. Tem pessoas que aceitaram a Cristo, entraram na igreja, entraram no evangelho, mas até o dia de hoje Cristo não entrou no coração, o evangelho não entrou no coração, a igreja não entrou no coração, porque quando Cristo entra no coração, ele entra na mente. O apóstolo Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformado pela força, pelo poder do vosso entendimento. A geração de Caim não está preocupada com o pensamento de Cristo. A geração de Caim não está preocupada com os princípios morais e espirituais. A geração de Caim não está preocupada se a igreja será arrebatada hoje, amanhã ou depois de amanhã. A geração de Caim não está preocupada com o reino de Deus, ele avançar na terra. Pelo contrário, a geração de Caim é uma geração tão perversa, que não aceita Deus, que não quer saber de Deus. Enquanto mais puder atrapalhar, impedir ou tentar fazer o reino de Deus parar, ela vai tentar. Agora não vai conseguir. Por que não vai? Porque a geração de Caim, ela veio e ela passou, e Deus levantou a geração de Enos, e a geração de Enos, ela voltou a clamar, ela voltou a invocar, ela voltou a suplicar, ela voltou a adorar, ela voltou ao reavivamento, ela voltou a dizer: só Deus, só Deus, só Deus é santo, é santo. Levante a mão, levante a sua mão, porque esta noite aqui está parte da geração de Enos. Olhe para quem está ao seu lado, por favor. Olhe para quem está ao seu lado. Diga, olhando para ele ou para ela: a geração de Enos é uma geração que reflete Deus. Diga ainda: a geração de Enos não está preocupada em se destacar, aparecer ou crescer em nome de Deus ou da religião. A geração de Enos, ela deseja apenas que Deus apareça, que Deus apareça, que Deus apareça. Aleluia, aleluia. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Quando Enos nasce,
é como se o culto voltasse, é como se a adoração voltasse, é como se um reavivamento acontecesse. Por quê? Porque houve um período escuro espiritual, houve um período que não havia o nome de Deus, não havia os princípios de Deus. Mas a partir então dos dias de Enos, o nome do Senhor, ele voltou a ser invocado. E aqui eu quero, com a graça de Deus, compartilhar um pouco mais acerca do invocar ao nome do Senhor. Invocar é clamar, invocar é suplicar, invocar é rogar, invocar também é sinônimo de dependência. E partindo do invocar ao nome do Senhor, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, aí vem a resposta: então eu, o Senhor, os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Nós estamos a vivenciar dias em que essa geração não sabe o que é se humilhar, porque o orgulho não deixa, a soberba não deixa, o sentimento de que é maior do que os outros e é mais do que faz também não deixa. Portanto, nós estamos vivendo talvez a maior crise de identidade espiritual. Nós cantamos muito poder, mas cadê o real poder? Nós pregamos que Deus vai mandar o avivamento, mas cadê o avivamento? Nós pregamos que Deus vai levantar uma geração diferente, mas cadê essa geração? Nós pregamos que Deus vai levantar jovens, obreiros, pastores, líderes, que vão exercer uma função, não baseando-se em um cargo, mas sim no reino de Deus. Mas aonde estar? E aí então nós entendemos à luz da Bíblia, que essa geração ainda não foi levantada na sua totalidade, porque nós estamos a cada dia longe do que deveríamos ser. Quando o texto de 2 Crônicas diz: e se o meu povo, ou seja, se é condicional, se o meu povo que se chama, que invoca pelo meu nome. O problema aí está, que essa geração, ela não chama mais, ela não clama mais pelo nome de Deus. A gente diz que ora, mas a gente não ora como deveria orar. A gente diz que clama, mas não clama como deveria clamar. A gente diz que depende de Deus, mas não dependemos como deveríamos depender. Vou dar alguns exemplos a você. No primeiro problema que temos, na primeira dificuldade que temos, a gente não recorre, na maioria de nós, a Deus em primeiro lugar. A gente recorre, a gente invoca aos homens, ao poder público, a B, a C, a D, mas e a Deus? A gente não invoca. Aí depois vamos invocar a Deus, e Deus vai responder, mas Deus não responde em segundo lugar. Por isso que nós estamos de uma geração, presbítero Góes, tão pobre espiritual, mas tão pobre, e daí está o problema que
nós estamos a viver e a enfrentar nessa geração atual. Falta de profecia. Cadê os profetas? E não tem. E quando se levanta um profeta, é para falar o que quer, é para profetizar, para agradar, é para sagiar, é para fazer o que lhe apraz, o que ele deseja. Mas cadê os verdadeiros profetas de Deus, que se levantam em nome de Deus? Doa quem doer, goste quem gostar, aceite quem aceitar. São poucos os profetas dos dias de hoje. Por quê? Porque nós não estamos vendo mais uma geração que invoca. Por isso que a gente não tem mais profeta. Cadê as interpretações de línguas? Aqueles que se levantam aqui e outro ali para interpretar. Não tem mais. Parece coisa do passado, parece que nem existia. Se perguntarmos aqui a essa geração, quem sabe de cor pelo menos meia dúzia dos hinos da harpa, eu acho que a maioria não sabe. Sabe por quê? Porque os nossos princípios estão ficando apagados. Aí o diabo levanta alguém por aí afora e diz: a igreja precisa se renovar, a igreja precisa de parede preta, a igreja precisa de fachada bonita, a igreja precisa ser mais diferente. Não, a igreja não precisa de desgraça de parede preta, a igreja não precisa parecer com nada disto, a igreja não precisa se renovar de acordo com o mundo lá fora. A igreja ela tem tudo o que precisa. Vou repetir: a igreja ela tem tudo o que precisa. Ela tem a palavra, ela tem a graça, ela tem o som, ela tem a presença, ela tem templos grandes, bonitos, e Deus está usando homens para construir outros. Agora ela não precisa imitar o mundo lá fora, ela só precisa se renovar, e não é no mundo, é se renovar em Deus. Eu aprendi que igreja tem que ter cara de igreja. Igreja não é para ter cara de boate. Igreja não é para ter cara de discoteca. Igreja não é para ter cara de bar. Igreja tem que ter cara de igreja. E aqui eu abro um parêntese para descer um elogio ao nosso pastor presidente, pastor José Osvaldo Nunes de Lima, que Deus tem colocado nesse estado para nos liderar, com o único desejo e sentimento de que a igreja permaneça mantendo os seus princípios, os seus valores, os seus marcos, e que o diabo jamais, soprando o vento que ele quiser lá fora, não vai apagar. Porque assim como o nosso pastor, Deus tem levantado homens e mulheres que estão dizendo: levante-se Satanás com seu sistema lá fora, levante-se da maneira que quiser, com as suas malditas ideologias. Agora tem uma coisa: a igreja do arrebatamento, a igreja organismo, ela não se dobra, ela não aceita, ela não reconhece, ela não vai se dobrar. Por quê? Porque esta igreja, ela não está firmada em homens, esta igreja não está firmada na política, esta igreja não está firmada no sistema, esta igreja está firmada em Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, é Ele quem peleja, é Ele quem peleja, é Ele quem peleja. Porque nos tornamos uma geração fraca, porque não invocamos a Deus como deveríamos invocar. Onde estão os batismos do Espírito Santo? Quando Jesus batiza alguém, tem que propagar para o mundo inteiro agora, que parece algo de outro mundo. O que é isso, irmãos? Que evangelho é esse? Quando alguém é curado, tem que fazer uma grande mídia e propaganda.
porque Jesus curou alguém. Eu não aceito isso. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 15: e porão as mãos sobre os enfermos. Eu não preciso fazer campanha de 7, nem de 14, nem de 28 dias para Jesus curar. Eu não preciso queimar roupa, queimar foto. Isso é espiritismo, isso é bruxaria. Eu só preciso me humilhar, eu só preciso clamar, eu só preciso invocar. Quando nós voltarmos ao princípio, de onde nunca deveríamos ter saído, uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja disposta. Sabe o que vai acontecer? Começando em nosso meio, os milagres voltarão naturalmente. Paralítico vai andar, cegos voltarão a enxergar, centenas de crentes voltarão a ser batizados no Espírito Santo, obreiros voltarão a sentir alegria em servir a Deus. Sabe por quê? Está faltando uma igreja que clame, uma igreja que invoque. Se esta igreja, a partir daqui desta noite, desta congregação, começar a clamar a Deus, a invocar a Deus, levanta a mão direita, por favor. Não tem demônio, não tem inferno, não tem levante, não tem calúnia, não tem opositores que se levantem contra a noiva do Cordeiro aqui nesta cidade, porque tem uma igreja que clama, tem uma igreja tem uma igreja que invoca. O nome de Deus está acima de Buda, o nome de Deus está acima de Maomé, o nome de Deus está acima de Confúcio, o nome de Deus está acima das religiões, o nome de Deus está acima de todo e qualquer poder aqui nesta terra. O nome de Deus é santo, o nome de Deus é vivo, o nome de Deus é chato, o nome de Deus é hoje, o nome de Deus é Deus Santo, o nome de Deus é Jeová, é o Shaddai, é o Shaddai, é o Shaddai. Tem crentes que não têm coragem de se levantarem primeiro. Vou repetir: o inferno só se levanta porque tem crentes que não têm a coragem de se levantarem primeiro. Como é que a gente fica? Deixa eu ver o que vai acontecer de lá para cá. Não. O inimigo não avisa quando vai nos atacar. Ele é, primeiro, estratégico. Segundo, sagaz. Terceiro, ele não perdoa. Porque está escrito que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E nós, como estamos em meio a uma guerra espiritual, alguns passam o dia inteiro na internet, outros a noite inteira, outros vai para a casa de A, B, C, D falar de tudo, só não fala de Deus, mas fala fofocando da vida dos outros. E outros passam o dia inteiro, mas e Deus? Quando chega na igreja, Jesus salva a minha casa, Jesus abre a porta, Jesus faça um milagre. Que milagre? No Facebook, no Instagram, no Instagrado. E ele vai mandar. Nós nos tornamos uma geração tão pobre espiritual, mas tão pobre, que a gente, quando vai orar, a maioria de nós, a nossa oração parece uma reza, que é repetição de palavras. Não tem diálogo com Deus, não tem uma conversa.
não tem uma intimidade com Deus, assim como você passa 1 hora, 2, 3, mais falando com alguém nas redes sociais e com Deus, a oração é a mesma: Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz. E o inimigo trabalhando do outro lado e dizendo: enquanto você não ora como deveria orar, eu vou trabalhar para destruir teu casamento, teus filhos, tua família, tua vida. Aleluia. Chegou a hora da igreja que vai morar no céu, ou ela se posiciona como uma igreja que invoca a Deus antes que o inimigo se levante, ou nós continuaremos a cantar muito, vivermos pouco que cantamos, a pregar muito e vivermos pouco que pregamos. Não é mais tempo de ninguém ser crente e estar preocupado se vai amanhã subir de carro, assumir isso, assumir aquilo, assumir seja lá o que for. Quem está preocupado com o reino de Deus sabe que não temos mais muito tempo aqui. Vou repetir: quem de fato está preocupado com o reino de Deus sabe, nós não temos mais muito tempo aqui. O pouco tempo que ainda temos não é para outra coisa. O pouco tempo que ainda temos não é para guerrearmos entre nós, ou brigarmos por coisas da terra. Está escrito que a nossa luta não é contra nós mesmos, não é contra a carne, não é contra sangue, não, é contra principados, é contra demônios, é contra potestade. Pastor, e como é que se ganha esta luta? É no braço, não. É na bala, não. É no grito, não. É no poder da justiça dos homens, não. É na oração, é na pregação do evangelho, é no ensinamento da palavra, é em um reavivamento. A igreja se levanta, e quando a igreja se levanta, o diabo recua, o inferno recua. Sabe por quê? Porque a igreja tem a autoridade da palavra, a igreja tem a audácia e a unção do Espírito, a igreja tem o conhecimento de Deus, a igreja tem o que o mundo não tem, a igreja é o que o mundo não é, a igreja faz o que o mundo não faz, a igreja desenvolve o maior papel da história, tanto social, quanto religioso, quanto espiritual. E esta noite eu lhe convido, eu lhe conclamo: reaja, reaja. O mundo lá fora não quer ver em você o brilho humano, o mundo lá fora não quer ver em você filosofia, o mundo lá fora não quer ver em você habilidade, o mundo lá fora não quer ver você coisas da terra. O mundo está cansado, o mundo lá fora, ele quer ver em mim, ele quer ver em você, ele quer ver em nós. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. O mundo quer ver Deus. Geração de anos, Deus voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Você quer que o mundo veja Deus em você? Você quer que o mundo veja Deus em você? Você quer que o mundo veja Deus em você? Então, reaja. Reaja, jovens. Reaja, irmãos e irmãs. Vou repetir. Nós estamos dentro de uma crise espiritual, social, econômica, religiosa, moral, sem precedentes de toda a história. Mas para que se cumpra o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, acerca dos sinais que antecedem a volta de Cristo. E a tendência a cada dia é que estes sinais
aumentem. E a igreja, dentro desse contexto, ela tem um papel único e fundamental. Qual é? É de abrir a boca onde estiver e o mundo ouvir Deus da nossa boca. Vou repetir. É abrir a boca onde estivermos lá fora e o mundo ouvir de nós, da nossa boca, Deus. 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 Você quer que Deus apareça em você? Você quer que Deus apareça em você? Você quer que Deus apareça em você? Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Olhe para cá. Está na hora, irmãos, de voltarmos a abrir a nossa boca com a autoridade da palavra, na ousadia do Espírito Santo, no conhecimento de Deus. Ouça isto para que eu encerre. Quando voltarmos a exercer o nosso papel, como deveríamos exercer, o mundo lá fora vai olhar para nós. E as almas voltarão a sentir Deus, a ouvir Deus, a querer Deus, a se reaproximar de Deus. Deus não está contando com uma próxima geração. Eu acredito que esta é a última geração. Eu vou repetir. Eu acredito que esta é a última geração. Por isto que nós estamos a enfrentar tanta crise, tanta luta, tantos absurdos, tantos horrores. E Deus está perguntando: a quem eu enviarei? Quem tem coragem de voltar a ser parte da geração de Enos? A geração que vai voltar a invocar. A geração que vai voltar a clamar. A geração que vai voltar a falar em Deus. Deus de manhã, Deus à tarde, Deus à noite. Deus na escola, Deus na faculdade, Deus em casa. Pastor, vão me perseguir lá, não tem problema. Eu prefiro levar um 0 e continuar revelando a minha identidade cristã, do que levar um 10 e ir para o inferno e perder a salvação. Pastor, vão me escantear. Eu prefiro viver escanteado, esquecido, não tem problema. Até porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu quero o céu. Eu estou vivendo dias em que precisamos voltar a entender de uma vez por todas: ou nós estamos aqui e não somos daqui, ou continuaremos a viver a cada dia amando a terra, desejando as coisas da terra, correndo atrás da terra. Não, enquanto aqui estivermos, sim, continuaremos a lutar, a guerrear, a trabalhar, a estudar, a fazer tudo que devemos fazer. Porém, o sentimento maior não é daqui, o sentimento maior não é da terra, o amor maior não é do Egito, a vontade maior não é de continuar aqui. O meu sentimento é a nova Jerusalém, o meu maior desejo é o arrebatamento, a minha maior vontade é a santificação, a minha maior esperança é que Cristo voltará, a minha maior alegria é que a igreja vai subir. Então esta noite o Espírito Santo, Ele nos convoca, Ele
na sua vida. É tempo de invocar a Deus. 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 Aleluia. Invocar, clamar, suplicar, rogar, depender. Eu vou lhe dar 3 minutos, porque o Espírito Santo me impulsiona. Pegue a mão de quem está ao seu lado, por favor. Invocar a Deus envolve submissão. Invocar a Deus envolve renúncia. Invocar a Deus envolve dependência. Feche os seus olhos. Eu vou lhe dar 3 minutos para que você abra a boca e invoque a Deus, porque o Espírito Santo está falando ao meu coração agora. Enquanto você invoca a Deus aqui, o Espírito Santo já está indo lá na sua casa, está indo lá no seu trabalho. O problema que ficou lá na sexta-feira, assim diz o Senhor, não se preocupe, adore ao meu nome aqui, e eu estou cuidando de você lá. Abra a boca e invoque a Deus. Abra a boca e invoque a Deus. Invoque pela salvação da sua casa. Invoque pela porta que está fechada. Invoque pelo problema insolucionável. Invoque a Deus agora, jovem. Invoque pelo batismo do Espírito Santo. Invoque para que Deus mande poder sobrenatural sobre esta geração. Invoque pela sua igreja. Invoque a Deus agora. Invoque pela sua cidade. Invoque pelo ministério da igreja. Invoque a Deus agora. Invoque pelo nosso pastor. Invoque por esta congregação. Invoque pelo pastor da igreja aqui de Rio Largo. Invoque a Deus agora. Abra a boca. Abra a boca. A igreja tem autoridade. Você não entendeu? A igreja tem autoridade. 3 coisas acontecem no reino espiritual quando a igreja invoca. Presbítero Góes, 3 coisas acontecem no reino espiritual quando a igreja invoca. Presbítero Joilson, primeiro, Deus se levanta do seu trono. Segundo, Deus então age. Terceiro, Deus faz acontecer na terra o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Invoca a Deus agora. Invoca a Deus agora. Já passaram-se 2 minutos. Invoca. Abra a boca. Abra a boca. Invoque chorando. Invoque derramando lágrimas. Invoque falando em línguas estranhas. Mas pelo amor de Deus, invoque. Invoque. Eu vou deixar você invocar. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Deus já está ouvindo. Deus já está ouvindo. Ele está se levantando agora. Ele está se levantando agora. Invoca. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Deus está descendo agora. Deus está descendo agora. Adielson, Deus está descendo agora. Agora, 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 agora. Receba Deus, receba Deus, receba Deus. Sinta Deus, 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 Deus. Olha Deus ali, olha Deus tocando ali, olha Deus tocando ali. É Deus, é Deus, é Deus. Eu vou deixar você invocar. Invoca, invoca.
Olha o que acontece quando Deus é invocado. Olha o que acontece quando Deus é invocado na terra. Hoje, Deus está homem. Você de blusa branca, levante a mão. É você, levanta a mão. Você não é crente ainda. Você já foi um dia. Um dia Deus te fez promessas, mas o diabo feriu o teu coração. O diabo iludiu a tua alma e aceitastes as ilusões de Satanás. Estás vivendo uma vida sem norte, sem rumo, sem direção. Mas sabe por que Deus lhe trouxe aqui hoje? Para te dizer mais uma vez: eu ainda te amo. O que eu lhe prometi está de pé. A palavra que eu te disse não volto atrás. Portanto, esta noite, meu amigo, vem aqui agora para os pés do teu Senhor. Volte para Jesus agora, vem cá. Vem aqui, não tenha medo, venha. É você, venha. Receba a autoridade de Deus e venha. Venha, abraça ele aqui, um jovem. Dê um abraço nele. Olha o que acontece quando a igreja invoca. Olha o que acontece quando a igreja invoca a Deus. A senhora não é crente ainda, mas Deus te ama tanto. Eu não lhe conheço, não sei quem é, mas Deus está dizendo ao meu coração: diga a ela que a vida dela passou por um fio. Mas sabe por que Deus não deixou? Ele tem um projeto. O projeto de Deus não é como o meu, não é como o seu, não é como o nosso. O projeto de Deus, se necessário for, Ele mata, Ele dá vida, Ele restaura, Ele fere, Ele cura, mas Ele cumpre o que Ele quer. E Deus me diz para lhe dizer hoje, moça, que Ele tem um projeto espiritual na sua casa, através de você. Você quer entregar sua vida para Cristo agora? Deus te abençoe. Mas não se esqueça, o Espírito Santo vai continuar 24 horas com esta palavra no teu coração. O que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim, o que Deus preparou para mim, os olhos humanos não alcançam. Deus vai te dar uma outra oportunidade. Guarde esta palavra. Deus vai lhe dar uma outra oportunidade. Não sei se ainda hoje, não sei. E eu lhe reafirmo: não negue-a. Não negue-a. Não negue-a. Porque com Deus é assim: ou vem pelo amor, ou vem pela dor, mas Ele não perde para Satanás. Enquanto você invoca a Deus, já tem aqui 1, 2, 3 almas diante do altar de Deus. Levante a mão e dê glória. O glória para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Onde está a quarta? A quarta vida já está vindo. Abra a boca e invoque a Deus. Invoque a Deus. Você jovem de blusa verde, já é crente? Deus te abençoe. Tem mais alguém à minha esquerda que não é cristão, não é evangélico ainda? Por favor, levanta a sua mão, eu quero lhe conhecer agora. Aqui à minha esquerda, ali atrás. Tem alguém que não é crente? Levanta a mão. Tem um jovem, tem jeito de crente. Vem para Jesus, jovem, agora. Agora, vem aqui, não tenha medo, vem aqui. Em nome de Jesus. Receba a força de Deus e venha. Receba a força de Deus e venha.
Receba, foi irmão de blusa azul, deixa eu falar com ele, pelo amor de Deus, sai da frente. Olha para mim. Deus está esta noite quebrando laços do diabo contra você. Sabe por quê? Tem alguém de joelhos direto colocando o teu nome em oração. Olha para mim, jovem. E tu pensas que o inferno brinca de ser inferno? Ele não brinca de ser inferno, como Deus também não brinca de ser Deus. E eu lhe convido pela última vez agora, esta noite aqui. Venha para Jesus. Saia agora e venha aqui. A irmã que está ao lado dele. A senhora é o que dele? É a esposa. Traga ele aqui. Em nome de Jesus. Venha. Você não vai se arrepender. Venha. Você não vai se arrepender. Venha. Se a igreja invocar a Deus, o Espírito Santo vai convencê-lo. Você não quer? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas Deus já lhe deu várias oportunidades e você rejeitou. Se Deus vai lhe dar outras, eu não sei, porque a minha vida, a nossa, está nas mãos de quem? Está nas mãos de quem? Eu já vi gente sair do culto, se dirigir para casa e no meio do caminho ser levado à eternidade. O que significa? Ninguém acha que é eterno, só Deus é eterno. Alguém diz: quando eu morrer, jogue-me aonde quiser. Ok, mas o problema não é o corpo, o problema não é o coveiro, o problema não é o cemitério. A prestação de contas é aonde? Na eternidade. E o que será de um homem ou de uma mulher que partir sem Deus, sem paz, sem salvação? Aquela senhora que está lá atrás, a senhora já é crente ainda? Não é crente ainda? Levanta a mão assim, por favor. Senhora aí, já aceitou? Ela voltou ontem. Deus abençoe. A igreja, olhe para cá. Tem mais alguém que ainda está afastado de Deus? Eu vim aqui trazer Deus, não foi outra conversa. Eu vim trazer Deus pela sua palavra. Eu vim complementar o que vocês já têm. Tem mais alguém entre nós que está afastado da igreja? Levanta a mão, por favor. Ou que não é crente. Onde está ele ou ela? Faz assim com a mão. Minha irmã, a senhora tem jeito de crente, tem cara de crente. É afastada da igreja? Não, não está afastada. Estava. Venha para Jesus agora. Volte para o seu lugar. Volte para a sua casa. O Espírito Santo tem saudades de você, minha irmã. O Espírito Santo tem saudades de você. Quando você cantava e jubilava-se em Deus, Ele tem saudades e Ele lhe convida de volta para receber o que nunca você deveria ter perdido. Você quer voltar para a presença de Deus? Se você quiser, venha, porque a porta da salvação está aberta aqui hoje. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 vidas, ainda tem espaço para a quinta. 6, 5, tem 5 vidas aqui. Quem pode dar glória para o Senhor? Tem mais alguém que não é crente lá atrás? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão que não é crente ainda. Um jovem, uma moça, um homem, um senhor ou uma senhora.
Nós vamos encerrar invocando a Deus. Eu convido a irmã Clédia para cantar aquele mesmo hino. E se precisar, é só... Foi fraco. E se precisar, é só... Tem pessoas que você liga no momento que você mais precisa. E como é que o telefone está? Desligado. Manda uma mensagem e não há um retorno dela. É por isso que eu amo a Deus e dependo de Deus, somente e exclusivamente. Porque quando você invoca Ele não manda recado, Ele manda mensagem, mas também manda o socorro com a resposta. Se você pode, os que estão à minha direita e à minha esquerda, você vai abraçar. Dê um abraço assim quem está ao seu lado. Você vai cantar este hino em forma de oração. Você vai cantar este hino em forma de oração. Eu fecho os olhos. Abra sua boca e cante. Enquanto você invoca a Deus, Jesus pode lhe batizar com o Espírito Santo. Enquanto você invoca a Deus, Jesus pode lhe encher esta noite de poder e unção. Abra a boca, jovens. Abra a boca, irmãs. Abra a boca, irmãos. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Abra a boca, igreja. Eu sou o único que escolheu. Abra a boca, cante. Amigo confidente, pai que sempre sabe. Cante sem ânimo. Cante sem força. Tire força de onde não tem. Pastor, não tenho ânimo. Cante e Deus vai te dar ânimo. Abra a boca, abraçado bem forte. E se precisar, é só chamar. Oh, Rabadagara, Sorabandagara, Soramanarai. Cante, cante, eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Cante. Não é sobre está ficando melhor. Tem jovens chorando. Tem jovens resistindo à fraqueza. Tem jovens resistindo às tentações do maligno. Tem jovens resistindo às astúcias de Satanás. Abra a boca. Abra a boca. Deixa as lágrimas caírem. Deixa as lágrimas rolarem dos teus olhos. Isso, cante. 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 Eu quero ouvir a voz só da igreja. Seus instrumentos. Só as vozes. Só as vozes. Não preciso te formar. Cante. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só. Chamar. Não precisa. Não é sobre religiosidade. Isso, cante. Eu quero intimidade. Mais uma vez, está ficando melhor. Está ficando melhor. Cante. Levanta agora a sua mão direita. Levanta a mão direita para o céu, toda a igreja. Levanta a mão direita, levante, levante. De olhos fechados. Enquanto você clama a Deus agora, o Espírito Santo, Ele vai batizar agora. Abra a boca e fale pela primeira vez em línguas estranhas agora. Seja batizada, seja batizado. Clama Ele, clama, 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 clama. Quem está doente, seja curado agora. Receba a cura, cura da depressão, cura da ansiedade, cura do coração, cura do corpo, cura da alma. Feridas sejam saradas, 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 saradas.
Quem está agora aprisionado por Satanás, seja liberto, seja liberta, seja liberto. Receba agora, você que está com o coração aberto, seja cheia de Deus, cheio de Deus, cheia, cheia, cheia. Receba unção, receba graça, receba graça, 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 a graça inaudita, a graça poderosa, a graça restauradora, a graça bendita, a graça salvadora, a graça batizadora, a graça regeneradora, a graça, a graça, a graça, a graça que liberta, a graça que aviva, a graça que restaura, a graça que dá vida. Receba a graça, receba a graça, é 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 graça. Seja avivado pela graça, seja avivado pela graça. Receba a graça, receba a graça. Ora batacara sora babera, ora batacara sora babera, ora batacara sora babera. É só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Dê um abraço em quem está ao seu lado, toda a igreja. Dê um abraço bem forte em quem está ao seu lado e diga: eu faço parte da geração de Enos. Abra a boca e diga: eu faço parte da geração de Enos. A geração que invoca a Deus, a geração que depende de Deus, a geração que vive para Deus, a geração que reflete é Deus, é Deus, é Deus. Presbítero Joilson, por favor, venha orar por essas almas que se rendem aos pés do Salvador. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor. Louvamos a Ti, Deus, por estas vidas que se renderam a Ti esta noite. Que o Senhor venha perdoar-lhes os pecados e começar um novo tempo, Pai, na Tua presença, Senhor. Deus, dá dons a eles, Senhor, dons espirituais para que eles possam prosseguir, Senhor, fazendo a Tua vontade, no nome santo e precioso de Jesus. E a igreja do Senhor diz: aleluia. Meus irmãos, podeis assentar?